A paz de Jesus em nossos corações. A aula de hoje vai tratar de alguns fenômenos de efeitos físicos. Vocês já estão preparados pelas aulas anteriores para saber que os espíritos realmente podem, utilizando o ectoplasma, produzir efeitos na matéria. Então vamos conhecer alguns dos fenômenos que podem ser produzidos. Levitação é quando coisas ou pessoas são erguidas no ar pela ação de espíritos. E exteriormente, nós não podemos observar nenhum auxílio, nada exterior de caráter material. Então, aparentemente, a lei de gravidade que atrai todas as substâncias para o centro da Terra estaria sendo anulada. Porque se a gente dá um salto, a gente cai de novo, não é? Se a gente lançar um livro no ar, ele cai, não fica levitando. Porque a força da gravidade funciona. Mas nós temos exemplos de levitação até mesmo no Evangelho. Mateus relata um episódio em que Pedro e os apóstolos estão num barquinho. Eles tomaram o barquinho e foram à frente, eles vão atravessando para Cafarnaum. E Jesus ficou lá atrás. Mas Jesus depois se encaminha para o barco levitando. Então ele andava sobre as águas. Não é que ele pisava nas águas, ele levitava. E como era de noite, aquele vulto esbranquiçado, os apóstolos não sabiam que era Jesus, não estava combinado. Então eles sentiram medo e começaram a dizer, é um fantasma, uma assombração, não é? Mas Jesus disse, não temais, sou eu. Aí eles reconheceram que era Jesus, não é? E Pedro, muito impetuoso, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro, confiante em Jesus, saiu da barca e começou também a andar sobre a água. Mas de repente o vento bateu, levantou ondas, e pensem bem, Pedro era um pescador, estava habituado com o mar e ele nunca andou sobre a água. Confiado em Jesus, naquele entusiasmo ele foi, mas agora a água está balançando. Então quando ele prestou atenção nas águas, desconcentrou em relação a Jesus e ele começou a afundar. E aí ele disse, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão para ele e o sustentou. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Então nós não estamos admirando de Jesus levitar. Que aliás no caso de Jesus o pessoal disse que ele não levitou, que ele volitou. Porque ele fazia isso por si mesmo. Mas é uma questão de palavra. Realmente Jesus andou por sobre as águas, acima das águas. E Pedro também. Pedro também fez isso por alguns momentos. Nos anais da Igreja Católica, nós encontramos relatos Santa Teresa d'Ávila, não é? Ela, nos seus momentos de êxtase, em que ela ficava em oração, em grande comunhão espiritual, ela era vista levitando. Nós temos também São José de Cupertino, outro santo admirável da igreja, não é? Nós temos só uma representação, não temos foto, mas temos uma representação, São José de Cupertino, que ele levitava, não é? Ele levitava dentro da igreja, ele ia lá para o alto da igreja. A gente sabe que também houve alguns casos de obsessão, de perseguição espiritual, em que as pessoas coitadas eram suspensas no ar por espíritos adversários. Mas depois o espírito deixava de agir e a pessoa caía, sofria quedas dolorosas, não é? Mas então é um fenômeno conhecido, a levitação. Na nossa época, nós podemos citar Home, Daniel Douglas Home,
um grande médium inglês, muito conhecido. O interessante é que Allan Kardec, na Revista Espírita, por 2 vezes fala sobre Home, e Kardec presenciou as demonstrações dele e confirmou que eram verídicos os fenômenos. Temos também na Itália Eusápia Palladino. Era uma médium semi-analfabeta, mas médium de efeitos físicos realmente poderosa, não é? E houve ocasiões em que ela levitou e fez levitar objetos. No Brasil tivemos Mirabelle. Mirabelle, os fenômenos através dele estão fartamente comprovados. Objetos que ele movimentava e ele mesmo era levado pelo ar, né? Ele uma vez se desmaterializou na frente de todo mundo, foi transportado adiante. Eu fiquei sabendo que saiu na televisão, no Fantástico, uma foto dele, que nós também temos aqui, e eles então disseram que seria uma fraude, que não estaria comprovado. Porque essa foto, dizem eles, nos pés estaria faltando alguma coisa, ele estaria num tamborete, num suporte, e fotografaram, mas depois tiraram o registro do tamborete. Mas não é certamente isso. Foi realizado isso no Instituto Psíquico Brasileiro, lá em São Paulo. O pessoal era rigoroso na pesquisa. Agora, o que pode ter acontecido é que os espíritos utilizam fluidos para sustentar um livro, um objeto. Então, é aquilo que o Crawford chamou de alavanca, uma alavanca fluídica. É com ela que os espíritos sustentam as coisas. O livro não está sozinho no ar, ele está sustentado numa base fluídica, invisível, mas real. Essa substância mais sutil é que segura o livro e também uma pessoa. Entretanto, esses fluidos podem ter obstado um pouco a visão, porque eles são alguma substância. Então dá a impressão de que a foto foi retocada, que tiraram dali o tamborete. Mais provável é que sejam fluidos que foram captados pela máquina fotográfica, porque sustentavam a pessoa, certo? Mas nesse livro do Palhano, sobre Mirabelle, um médium extraordinário, contam coisas admiráveis mesmo. Carlos Embaçaí, grande espírita no Rio de Janeiro, confirmou os fenômenos. E o Embaçaí era muito crítico. E ele desmascarava muita gente, mas em relação ao Mirabelle ele confirmou. Só que o pobre do Mirabelle não era bonito o que acontecia com ele, porque os fenômenos aconteciam de tal maneira que ele não conseguia ficar empregado. Ele empregou-se numa sapataria e ele estava procurando atender as freguesas, mas onde ele estava, os espíritos utilizavam o ectoplasma dele e derrubavam uma porção de caixas de sapato. O dono da sapataria não queria um empregado assim. Né? Então era difícil. Onde ele estava, os espíritos produziam fenômenos. Não é que ele quisesse. Ele fornecia muito ectoplasma e os espíritos faziam as demonstrações. Bem, nós queremos mostrar para vocês sobre levitação a um livro de Albert de Rochat. E dele também a levitação do corpo humano. Ele estudou os fenômenos de levitação e especialmente em relação a pessoas que são elevadas no ar, né? Bem, qual é a explicação desse processo? Nós temos aqui uma representação também. Daniel Douglas Home. Ele, em certa ocasião, foi levitado com a cadeira, saiu por uma janela e entrou pela outra. Isso demonstrava a impossibilidade de truque, de qualquer sustentação, porque ele saiu por uma janela lá fora e voltou pela outra. Foi uma grande comprovação, não é? Vamos ver aqui uma fraude. Naturalmente, o que a gente vê nos circos, em espetáculos que fazem,
Isso não é uma verdadeira levitação, é um truque. Esse é um truque, não é? Que os mágicos sabem como se processa, mas não contam para os outros, senão perde a graça. É diferente da verdadeira levitação. Nós temos aqui o médium Colin Evans em meio ao público e levitado também. Então é um fenômeno conhecido. Agora, este é fraude. 3 rapazes que estão com as pernas assim cruzadas, como posição de yoga, e que estão os 3 no ar, e eles quiseram dizer que era levitação, era truque, porque na hora em que ia fazer a fotografia, os 3 saltavam numa cama elástica, e aí tirava a foto. Os 3 estão no ar, mas é fraude, certo? Bem, a explicação do processo da levitação. Quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre ou suspenda, como a gente faria com a mão. O espírito satura, por assim dizer, aquele objeto com o seu fluido, combinado com o do médium. A gente já sabe como é, né? O objeto momentaneamente fica vivificado, quer dizer, ele está ativado, ele pode receber o comando do pensamento do espírito. Então ele age como faria um ser vivo comandado pelo espírito, com a diferença de que ele, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então é assim que se processa a levitação. Agora vejamos o transporte. Existem livros maravilhosos sobre o fenômeno de transporte. Quando se trazem objetos para uma sala, para um local, e esse objeto não existe ali, ele é trazido de fora, para o lugar onde estão os experimentadores. O que é preciso para esse fenômeno? Sempre vamos precisar de um médium que tenha muito ectoplasma, que emane bastante, não é? E precisa haver sempre a afinidade entre os fluidos do espírito, do comunicante, com os do médium. Porque não é sempre que um espírito consegue fazer o que quer. É quando há afinidade dos seus fluidos, com o ectoplasma do médium. Aí ele consegue. Por isso, algumas pessoas que oferecem esta combinação para determinado espírito, o espírito então fica produzindo os fenômenos. Se ele não é esclarecido, né? Ele descobre que pode atuar, que há afinidade fluídica e produz os efeitos, não é? Há livros em torno de transporte. Fenômenos de transporte, de Bozano, Ernesto Bozano. E o livro O Fenômeno Espírita, do Gabriel Delany, tem um capítulo em que ele trata também do assunto. Qual o problema do transporte? Desse fenômeno de transportar um objeto de um lugar para outro? Pode assumir aspectos tumultuados e até agressivos. É o que acontece. A gente de vez em quando lê nas reportagens. Eu cheguei a ver, por exemplo, numa demonstração da televisão, são fenômenos espontâneos, pedras que são atiradas, mas não é por ninguém encarnado. Aí vem polícia, cercam tudo para ver se alguém está brincando com eles, com aquela família, não é? Mas que nada, ninguém identifica como é que as pedras podem cair ali. Materialmente não existe ninguém atirando pedras, não é? Outras coisas é quando de um armário começam a sair as louças, caem as louças, cai tudo do lugar. São espíritos que estão movimentando aqueles pratos, aqueles talheres, não é? Mas isso incomoda muitas vezes. E também a combustão espontânea é outro fenômeno. Eu vi pela televisão uma jovem, estavam fazendo reportagens com ela, porque onde estava a moça, ela naturalmente emanaria os fluidos e não havia uma cobertura espiritual de proteção. Problemas de vidas anteriores ou de comportamento
Então os espíritos produziam fenômenos desagradáveis. E nós vimos a moça deitar numa cama, e a cama era filmando. E ela está lá deitadinha, quietinha, não está fazendo nada. Daí a pouco o colchão começa a pegar fogo. E ela tem que sair depressa correndo, porque pega fogo mesmo. Aí tem que retirar o colchão, levar lá para fora. As roupas no varal pegavam fogo. E isso atrapalhava a família, perturbava. Eles chegaram a mudar de casa, mas não adiantava, porque o epicentro era ela que fornecia o ectoplasma para o espírito agir, não é? Então, nas reuniões apropriadas, quais são essas reuniões apropriadas? São reuniões em que pessoas sérias estão pesquisando o fenômeno. Eles estão pesquisando com sinceridade. A conduta moral deles é boa. Eles não têm nenhum objetivo indigno. Então eles estão se reunindo. Tem um médium que serve para as manifestações e eles querem observar os fenômenos, constatar sim ou não, por quê, o que acontece. Então nessas reuniões apropriadas, geralmente a intenção dos espíritos é benévola, porque a gente sabe que os espíritos são atraídos segundo o tipo de pensamentos das pessoas. E essas pessoas estão com um pensamento bom, estão querendo investigar, têm direito, não estão fazendo nada de mal. Então, como é um propósito de investigação, de conhecer a verdade, bons espíritos ajudam, supervisionam, direcionam os espíritos que trabalham com os fluidos, não é? Então, nesse caso, não há agressão, não há perturbação. Objetos de natureza graciosa são ali trazidos, flores, perfumes, joias, confeitos, e não são atirados. Eles são transportados delicadamente, a movimentação dele, nós chamamos de transporte, pura e simplesmente, não é? Nós temos aqui uma notícia, Charles Bailey, na Austrália. Ele era famoso porque ele conseguia fazer o transporte. Era uma mediunidade portentosa. Ele transportava flores vivas, não é flor artificial não, flores mesmo, eram transportadas, minerais, objetos de barro e até pássaros vivos. Eu vi num livro especializado uma flor que não havia nem no país, uma planta, não é? Ainda orvalhada, e havia na terra que a cercava, onde ela estava plantada, havia ainda insetos, né? E a flor foi transportada para ali, para os pesquisadores. Nem era do país, uma planta que não existia ali. Este senhor também, a gente vê que ele conseguia transportar, em presença de ilustres cientistas, fecharam a sala, calafetaram todas as portas e janelas, colocaram vigias em torno do exterior e no telhado do prédio, para evitar a entrada de qualquer pessoa durante o desenrolar dos trabalhos. Mesmo assim, os fenômenos aconteceram. E repentinamente viu-se um fazão vivo em cima da mesa. Uma planta rara e tudo. Então, o transporte, esse é o fenômeno, tá? A gente talvez encontre de uma maneira mais simples, coisinhas, mudando de lugar, mas existem, quando há um médium apropriado, existem fenômenos admiráveis, não é? Mirabelle fazia também transportes. Vamos estudar um pouco mais esse transporte. Como é que a gente explica isso? Todo fenômeno de efeito físico, Kardec nos chama a atenção, que a gente precisa ficar bem vigilante para não ser enganado, para não ficar sugestionado, né? O fenômeno de efeito físico é o mais passível, o mais apropriado para causar imitações. Agora,
dois espíritos, duas pessoas explicam diferentemente. Se a gente for lá no livro dos médiuns, o espírito Erasto, ele explica como é que é o transporte. Então ele diz assim: está se fazendo uma reunião aqui, quer se fazer pesquisa dos fenômenos de transporte. Os espíritos sabem. Então um espírito que quer dar demonstração, previamente ele trouxe algum objeto, mas ele ocultou sob fluidos e deixou lá no local. Aí quando se faz a reunião, o espírito retira os fluidos que envolviam e aí o objeto aparece. Foi a explicação que Erasto deu. Será? Em alguns casos pode ser que o espírito faça isso mesmo, né? Está sabendo que o pessoal vai reunir, então ele quer dar demonstração, ele pega um objeto, envolve em fluidos, deixa lá e na hora ele retira. Pronto, está aí o objeto. Mas ainda precisaria explicar como é que as pessoas na sala que estão querendo investigar, como é que elas vão dizer aquele objeto em especial? Porque as pessoas têm tantas opções. Talvez o espírito sugerisse mentalmente. Enfim, eles tentam explicar. Agora, eu gosto mais dessa outra explicação do Ernesto Bozano, no livro dele, Fenômenos de Transporte. Ele diz que há penetração da matéria através da matéria. E aí eles fazem até esquemas. Porque um objeto, para nós, ele é compacto, mas ele tem espaços intermoleculares. E esses espaços podem ser ampliados. Fica bem rarefeito. Aí pode atravessar uma parede. E depois que atravessou a parede, pode ser de novo puxado para concentrar. E aí o objeto se torna visível. Então seria uma desintegração e reintegração da matéria. E eles acham que essa é a explicação verdadeira, porque, por exemplo, um anel que foi transportado assim, quando ele foi reintegrado, ele estava quente. As pessoas tentavam pegá-lo, ele estava quente, quer dizer, ele passou por um processo especial. E não só isso, ele ficou deformado, não conseguiram restaurar inteiramente. Então o anel passou realmente por uma espécie de processo que alterou a sua estrutura. Agora, pode ser que num caso a explicação esteja com Erasto e no outro caso a explicação esteja com Ernesto Bozano e outros pesquisadores. Agora, que é possível transportar até pessoas, nós vamos dizer, então é levitação. Não, foi transportado mesmo. Porque a levitação, a pessoa sobe no ar e vai indo. Não, some aqui e aparece lá, rapidinho. Então é um transporte mesmo, não é? Filipe, está lá no Evangelho, no livro de Atos. Filipe, ele repentinamente foi transportado para a localidade de Azoto. Por que os espíritos levaram ele para lá? Porque havia o eunuco da rainha Candace. Ele estava numa liteira, ele estava lendo os livros, as informações sobre o que os israelitas diziam e sobre Jesus, mas ele não entendia. É a mesma coisa que uma pessoa que está querendo entender um livro espírita, mas não conhece nada. Então ele estava lá, meditando. Os espíritos transportaram Filipe para junto dele, porque Filipe sabia explicar. Então Filipe se aproximou, perguntou o que ele estava lendo e começou a dar as explicações. Quer dizer que aquele eunuco da rainha Candace teve merecimento, não é? Ele precisava, queria entender. Ele estava desejoso, mas não tinha quem explicasse para ele. Então os espíritos transportaram Filipe para lá. Na atualidade, de novo, nós temos o Home, Eusápia Paladino, Mirabelle, e também temos no livro O Fenômeno Espírita, do Gabriel Delany, um testemunho de Alfredo Russel Wallace.
um daqueles que junto com Darwin elaborou a teoria da evolução das espécies, não é? Ele testemunhou que uma senhorita Nicole transportava flores e frutos para o ambiente. Ele deixou testemunhado. O fenômeno é verídico, ela consegue transportar para o ambiente flores e frutos. Então a gente nota que houve vários médiums em diferentes épocas que eram capazes de produzir esse fenômeno, ou melhor, de fornecer o ectoplasma para que os espíritos produzissem esses fenômenos. Temos agora a transfiguração. Sim. Posso fazer pergunta? Pode, vamos lá. Diferente, por exemplo, do médium em si, que ele vai para outro, está aqui, a dona Terezinha está falando aqui, mas ela também foi para outro local. Se for só em espírito, não é o transporte. Porque o transporte é um fenômeno de efeito físico, tem que ir o corpo. Exatamente. Porque desdobramento é uma coisa, né? Transporte é outra. A transfiguração é a mudança de aspecto de um corpo vivo. A gente sabe que quando uma pessoa está alegre, feliz, ela fica mais bonita, né? Fica mais colorida, os olhos brilham, e quando está triste, cai a boca, né? Fica aquela cara, né? Quer dizer que o nosso estado de espírito produz alterações no nosso corpo. Tudo bem, mas não é disso que a gente está falando. Nós vamos falar de efeitos físicos, sempre. Existe a possibilidade de haver uma transfiguração do corpo voluntariamente, porque a pessoa quis e produziu. Como é que é isso? Bom, nós somos espírito revestido de perispírito, um corpo de fluidos, e ligado ao corpo físico, não é verdade? Então, a pessoa está aqui, mas ela se expande perispiritualmente. O perispírito não é feito de fluidos? Então nós temos aqui ao redor do corpo uma expansão perispiritual, fica uma espécie de vapor fluídico envolvendo o corpo da pessoa. Esse vapor é como uma nuvem brumosa. A gente não vê o corpo, porque a gente está vendo a substância fluídica que emanou do perispírito. Está nesse grau, dá para ver. Então não vê o corpo que está por trás. E o espírito, se quiser, se ele souber, se ele puder, ele plasmará nessa substância rarefeita, esse vapor, ele vai plasmar um aspecto qualquer. É diferente do corpo, porque ele que mentalizou. Ele mentalizou uma forma, não é? Vocês vão dizer, isso é muito difícil. Realmente parece que existem casos em que as pessoas disseram que alguém se transfigurou mesmo. Ficou com outra aparência que não era a sua. Mas não é muito em contra disso isso. Agora, Jesus se transfigurou, não foi? Está lá no Evangelho. Jesus foi com alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, porque médiuns de efeitos físicos. E Jesus se coloca em oração. E ele se transfigura, fica resplandecente, houve expansão perispiritual, não é? Ficou luminoso. E apareceram conversando com ele Moisés e Elias, dois espíritos, não é? Então Jesus ficou transfigurado esplendorosamente e os discípulos, os apóstolos, observando no fenômeno. Então esse foi voluntário. Jesus se expandiu perispiritualmente. Agora vejamos uma transfiguração mediúnica por influência de um espírito. Então não foi voluntária. O médium serviu para que o fenômeno acontecesse, mas não que ele quis. O espírito é que produziu. O espírito aproveita a expansão perispiritual do encarnado, ou até provoca que o encarnado se expanda perispiritualmente. E aí ele combina os seus fluidos com os fluidos do encarnado.
E naquele vapor fluídico, que ficou bem preparadinho, ele imprime a aparência dele espírito, porque ele mentaliza, ou uma outra aparência. Então, às vezes, um espírito pode, assim, aparecer como se fosse um monstro, para assustar alguém. Quando é no carnaval, as pessoas não põem máscara e não assustam os outros. Então, alguns espíritos brincalhões podem assumir uma forma assustadora, para que as pessoas digam, é um monstro que está aí. E não é. É um espírito produzindo uma forma. Se é do próprio espírito, as pessoas vão dizer, nossa, onde está fulano? Eu estou vendo aí, é um espírito diferente. Um senhor lá no Allan Kardec, na sede, contou para nós, foi o seu Franco, José Franco. Quando nós comentávamos esse assunto, ele disse, eu tenho um testemunho para dar. Certa ocasião, ele citou o nome do médium, mas infelizmente a gente não é muito habituado a pesquisas, eu era bem mais jovem, não é? E ele contou que um determinado médium entrou em transe. De repente, ele começou a ficar diferente, transfigurado completamente. Mudou a cor da pele, mudaram os cabelos, mudaram as feições inteiramente. Não era ele, era outra pessoa. Essa foi uma transfiguração que ele presenciou. Né? Sim? A transfiguração sempre é consciente, no caso dessa voluntária? Ele tem consciência que ele vai fazer aquilo, se prepara para fazer aquilo? Que ele tenha conhecimento, a pessoa precisa querer fazer, não é? Agora, não sei se pode ocorrer de uma pessoa sem ter consciência da coisa, mas estar produzindo. Porque afinal de contas a gente às vezes é sonâmbulo, às vezes a gente faz certas coisas sem ter consciência, quando volta assim não lembra. Então não sei se é possível. Relatos eu não tenho nenhum de que fosse a pessoa sem ter consciência. Certo? A transfiguração nem sempre é uma aparência humana. Eu falei que pode parecer um monstro. Mas eles dizem que se o espírito tem uma aparência animalesca, a gente não recebe, às vezes, vocês ainda são segundo ano, a gente às vezes recebe uma manifestação de um espírito e ele às vezes nem fala, ele se sente como um animal. E às vezes quando ele consegue falar que a gente ajuda, ele vai dizer, você não vê como eu sou? Eu sou um animal, veja as minhas garras. A gente não vê, mas ele se sente assim. Ele se sente animalizado, forma de animal. Então, se ele conseguisse transfigurar através de um médium, ele teria uma aparência animalesca, de animal, como ele se sentiria. E também se costuma dizer licantropia, porque era comum aparecer a forma de lobo. Então chamam a isso de licantropia, porque é de lobo, forma de lobo. Essa transfiguração pode ser causada pela mentalização do espírito encarnado ou não sobre seu próprio perispírito, espíritos muito inferiores que se sentem animais, mas também pode ser sugestão e indução de um espírito sobre outro. É uma espécie de hipnose, de sugestão, de comando. Isso nós vamos ter no médium, que apresenta a influência do espírito comunicante animalesca, mas temos lá no livro Libertação, do André Luiz, um episódio interessante. Era um tribunal. Vocês sabem que os espíritos malévolos, eles se organizam, não é? E eles às vezes fazem os seus julgamentos e determinam penalidades para as pessoas. São verdadeiros tribunais, são juízes e são executantes também da pena. Tá? Então, no caso, eles trouxeram uma mulher, um espírito, uma mulher desencarnada, um espírito, para ser julgado. E eles diziam que ela era muito malvada, que ela tinha feito coisas como se eles não fossem, né? Mas eles estavam julgando a mulher. E uma vez julgada, que ela era alguém assim, muito animal, que era inferior,
Então eles começaram a dizer a ela: você é uma loba, você é uma loba, assuma a sua forma, porque você é uma loba. E com esta sugestão hipnótica sobre a pessoa, grande magnetismo, André Luiz conta que viu então a mulher se transformar numa loba, o perispírito dela, a forma perispiritual dela se transformou num lobo, um animal, não é? Por indução, por sugestão, por magnetismo dos seus adversários. Naturalmente que ela não ia ficar para sempre assim, mas eles conseguiram que ela sofresse aquela penalidade que eles estavam impondo, não é? É assim que muitos espíritos às vezes foram subjugados, dominados, maltratados, e eles se sentem como animais. Mas eu encontrei também um caso de um espírito que ele mesmo dava penalidade para si. Ele achava que ele tinha feito coisas horríveis e ele não se perdoava, então ele achava que ele era um animal e tinha que viver numa caverna, numa gruta, e ele não queria nem sair de lá. Foi preciso muita ajuda espiritual para conseguir que ele voltasse à forma comum. Isso é uma transfiguração, pode ter aspecto bonito e pode ter aspecto feio. Pneumatofonia. E depois nós temos pneumatografia. Pneuma é do espírito. Fonia é voz. Grafia é escrita. Então é isso que a gente chama de escrita direta e voz direta. Vamos ver a voz direta. Estamos num ambiente, ninguém de nós está falando, não tem nenhuma televisão ligada, não tem nenhum disco de gravação, e de repente a gente ouve voz. Uma voz produzida no nosso ambiente diretamente. O espírito está falando. Ele não está falando através de um médium. Ele está usando ectoplasma, mas ele está falando, produzindo a voz dele diretamente no ambiente. É um fenômeno de efeito físico, então todos podem ouvir. Porque o efeito físico, ele vai ferir os nossos sentidos. Quem não for surdo vai escutar. Então os espíritos produzem na atmosfera ao nosso redor sons que imitam a voz humana. Como? Como eles conseguem produzir esse som? Eles imitam a nossa garganta. Eles produzem uma garganta fluídica. E aí acionam, através dela eles falam. É interessante que foi feito, por exemplo, fotografias num caso de uma pessoa que era obsidiada e ela escutava o som de uma trombeta e atordoava ela e maltratava ela. E quando tiraram a foto, viram que havia uma trombeta, mas pertinho do ouvido dela. Essa pessoa começou a receber assistência espiritual. Quando eles tiraram novamente a foto, a trombeta estava mais adiante, estava distanciada. Assim até que sumiu e a pessoa voltou à sua normalidade. Quer dizer que eles usavam uma trombeta para produzir um som, não é? Atormentando a pessoa. O médium apenas fornece fluido animalizado, é sempre assim. Quando são efeitos físicos, o médium não é o agente. O médium só fornece o fluido, o ectoplasma. No Velho Testamento, nós temos um episódio interessante que eles relatam lá. A jumenta de Balaão. Quem conhece? No Velho Testamento, um profeta foi mandado para profetizar contra um rei, uma cidade. Mas ele não queria não. Então ele saiu da cidade na sua jumenta, a burra de Balaão, eles falam, né? Então ele foi indo, mas chegou num ponto da estrada, ela não ia para frente, ela empacou e ele bateu nela. Andou mais um pouquinho, mas empacou. E ele batia na mula até que ela falou para ele: por que você me bate? Eu não sou o seu animal de carga que sempre lhe serviu? Sempre conduzi você para onde você precisava ir? Por que você está me batendo? A mula falou, a burrinha falou, a jumenta falou: não,
era um anjo, um mensageiro, um espírito mensageiro, tá? Que queria alertar Balaão para que ele retornasse no seu caminho. Então ele agiu sobre o animal e produziu aquele som no ambiente. Ele não foi na garganta da jumenta, não, ele produziu uma garganta fluídica e falou através dela, não é? Balaão escutou, mas depois ele viu o Espírito e recebeu a orientação. Então isso está narrado lá no Velho Testamento, no livro de Números. E no Novo Testamento, nós também temos fenômenos de voz direta em torno de Jesus. Lembram quando Jesus mergulhou na água e que não aconteceu nada? Mas quando ele saiu da água e se pôs em oração, aí se ouviu uma voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma voz, um fenômeno de voz direta no ambiente, certo? Quando Jesus entrou em Jerusalém, e Jesus sabe que vai ser sacrificado, mas ele chamava aquilo de glória, porque era um testemunho, não é? Então Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E a resposta veio espiritualmente, a voz direta: já o glorifiquei e ainda novamente o glorificarei. Quando Jesus se transfigurou lá no monte, ao final daquele fenômeno todo, ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, a ele escutai. Por quê? Porque eles tinham escutado Moisés, eles tinham escutado Elias, mas agora era para escutar Jesus. É o progresso na revelação. Não era para eles ficarem presos a Moisés, presos a Elias, o grande profeta. Agora era para escutarem a mensagem de Jesus. Muito interessante esse fenômeno de voz direta. E o de escrita direta? Então o Espírito vai produzir uma escrita no plano material, na matéria. Mas não é psicografia, porque na psicografia ele influi sobre o médium. Na mão do médium o lápis escreve. Não, o médium está só fornecendo o ectoplasma, só, está dormindinho às vezes lá, não é? E o Espírito usa aquele ectoplasma e ele então vai produzir a escrita. Com aquele ectoplasma ele pode pegar uma caneta, ele pode pegar um lápis, ele pode pegar um giz para escrever. Mas ele também pode trazer substâncias que ele precise, tinta, grafite, o que ele quiser. E com elas ele escreve. Então tem aquele fenômeno das duas lousas, uma virada para a outra assim, põe um pedacinho de grafite lá dentro e o Espírito escreve. Nenhuma mão pode escrever, mão humana não pode, mas o Espírito escreve. Aí quando depois tiram, soltam as lousas, está escrita lá a mensagem lá dentro. Então esse é um fenômeno que existe. Mãos fluídicas, mãos não de gente encarnada, mãos de espírito fluídicas, podem escrever sem a presença do médium, porque vocês já sabem que às vezes o médium não está no ambiente, mas está ali por perto. A uma certa distância dá para o espírito recolher o ectoplasma e produzir o fenômeno onde ele quer, não é? Então nós temos exemplos aqui. No Velho Testamento, no livro Êxodo e Deuteronômio, eles contam a história de Nabucodonosor, o filho dele. Eles tiraram do templo alguns objetos que eram considerados sagrados pelos israelitas, cálices de ouro, mas eles levaram, eles espoliaram o templo. E uma festa lá que eles fizeram, é chamado o Festim de Baltazar, está no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 5, 25 e 28. Eles então debochando, desrespeitando a religião, a fé dos israelitas, naquele festim deles, eles tomaram bebidas naqueles cálices sagrados, não é? Mas aconteceu
que apareceram uns dedos de homem e começaram a escrever na parede, só os dedos, hein, gente? Não apareceu a mão inteira. E começaram a escrever na parede: Mene, Tekel, Perses. E ninguém sabia o que era aquilo, não sabia interpretar. Aí chamaram Daniel, o profeta que estava lá, eles conheciam, chamaram Daniel. E Daniel olhou e naturalmente ele estava ouvindo o Espírito que lhe dizia o que era aquilo, não é? E ele disse: Mene, Mene, quer dizer, Deus contou o teu reino e deu ele por terminado. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez ou Fares, dividido foi o teu reino e será dado aos medos e aos persas. Era a mensagem espiritual, porque eles tinham desrespeitado completamente, não é? A fé dos israelitas, eles tinham violado coisas sagradas. Então isto está relatado lá no Velho Testamento. Na atualidade, há muitas experiências de escrita direta. Muitos médiuns apresentaram esse fenômeno. Mas nós temos aqui um caso que se passou em Goiânia. É relatado no jornal, a Revista Espírita Allan Kardec, lá de Goiânia. Em 95 eles relatam. Foi em 94 que uma senhora, Thelma, de 34 anos, se suicidou, saltando do 10º andar do edifício Liberdade, no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Parnaíba. Ela era casada, mãe de 2 filhos, e ela se suicidou. Os pais perceberam algum ruído, correram lá e ainda viram quando ela estava saltando pela janela, mas não conseguiram detê-la, né? Então ela morreu. E interessante que, tendo morrido, uma senhora, vendo o corpo lá embaixo, ela não era espírita não, era católica, mas ela viu uma senhora cuidando da moça que morreu. E ela soube que era a avó da moça, a avó Florência. E ela então disse para a mãe da moça, porque a mãe da moça desceu, o pai não teve coragem, mas a mãe da moça desceu. E ela disse: olhe, tem uma senhora cuidando de sua filha. E ela disse que ela se chama Florência, que é a avó dessa moça. E realmente, uma avó dela desencarnada chamava Florência, né? Muito bem. Aí eles tinham um livrinho, uma espécie de agenda. Eles guardavam todas as anotações do que acontecia com eles. O marido era muito meticuloso, ele tinha esse livro. Mas só ele e a mulher mexiam com esse livro. Não estava ao alcance de ninguém. Era guardado, por assim dizer, a 7 chaves, não é? Mas um dia, quando eles abriram aquela agenda, na contracapa encontraram escrito à mão em letras de forma: beijos a Saulo, Marcela e Ricardo, e também a Helena, Edson, Jane. Papai, te amo. E mamãe também. Assinado Thelma. Eles ficaram atônitos, porque ninguém mexia lá. Não havia como alguém mexer, mas havia essa mensagem. E a assinatura da Thelma era igual à carteira de identidade dela. Aí mais tarde, então, eles procuraram se interessar e, indo em casa espírita, ela relatou o que aconteceu. Ela sofreu uma espécie de obsessão para se suicidar. Ela ofereceu alguma margem para esses espíritos agirem sobre ela, não é? Alguma falha, algum problema do passado. Então, ela simplesmente não quis se suicidar. Ela foi induzida a se suicidar. Mas ela foi socorrida realmente. Aí, nessa mensagem, ela diz: pela avó Florência. Confirmando o que aquela mulher lá na rua tinha dito, não é? E ela disse que ela conseguiu uma maneira, porque ela queria muito dar um sinal para os pais. E ela foi orientada e ajudada, ela não sabe nem como ela fez isso, a deixar aquela mensagem de escrita direta para consolo dos pais. Ela queria muito dar um sinal da vida dela, né? Então tem aqui
a foto dela, a escrita, certo? Então nós vemos que existem esses fenômenos de pneumatografia, a escrita direta, assim também como a da voz direta. Nós estamos passando para vocês alguns fenômenos, apenas. Por exemplo, sobre o transporte, uns livros especiais mostravam como a matéria atravessava a matéria. Então eles mostravam argolas de madeira que passaram num pé de mesa, mas não por baixo. A mesa estava no lugar, mas eles viram o anel de madeira atravessando o pé da mesa e ficou dentro do pé da mesa. A mesa não se mexeu, ninguém tirou a mesa do lugar e eles viram que atravessou. Então vários fenômenos, muitas pesquisas foram feitas. Só que cada pessoa que chega quer ela ter a experiência, não é? O fenômeno não adianta, tem tantos relatos científicos, tantas criaturas de valor que deram o seu testemunho, fizeram atas, relataram, não é? Mas não adianta, porque cada um quer crer por si, quer repetir a experiência. Mas parece que a experiência de grandes fenômenos, de efeitos físicos, foi uma fase. Havia muitos médiums de efeitos físicos. Hoje nós não temos tantos, não é? Parece que eles fizeram uma programação. Encarnaram muitas pessoas que tinham essa possibilidade e serviram pesquisadores. Não foi só por 10 anos, não. Foram 30, 40, 50 anos. Mas depois os espíritos não querem mais, não estão mais interessados tanto nisso. Eles já deram todas as demonstrações, existem relatos, então eles não vão ficar produzindo esses fenômenos o tempo inteiro. Eles assim que já houve a época da materialização de espíritos, agora é época de espiritualização dos encarnados. Era o que nós podíamos dizer, porque tem muita coisa, mas vocês vão ler livros, vão conhecer, não é? É um comecinho, é para saber que de fato existem fenômenos assim. E se acontecer, não fica com medo, não fica assustado, não fica achando que você está perseguido, não. Às vezes espíritos amigos, benévolos, querem dar demonstração de sua presença e atuação. Como no caso dessa moça, não é? Ela queria dar um sinal para os pais. Alguma perguntinha mais? Sim, Edson. Com exceção desse fenômeno do espírito direto, por exemplo, teve uma serventia, uma razão, uma necessidade. Os demais já estão comprovados, que existem fenômenos produzidos por espíritos, etc. e tal. A escrita direta e a voz direta, porque se reconhecia, né? Não ajuda nada, não sei. Serve sim, para que a gente possa dizer, como o Hamlet, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia. Então os fenômenos, mesmo singelos, eles estão dando uma comprovação de que alguma coisa que a gente não conhece está agindo, né? Sim. No caso de um desencarne violento, rápido, o espírito ainda é portador de muito fluido vital. Sim. Ele seria capaz de produzir os efeitos físicos sem a necessidade de um médico? Ele poderia usar os próprios fluidos? A gente sabe que alguns espíritos, quando estavam desencarnando, a pessoa estava desencarnando e ela pensou muito na família e queria dar um sinal na família. Às vezes ele apareceu na família, uma aparição. Às vezes ele conseguiu fazer cair um quadro, por exemplo, um quadro que era simbólico para eles,
conseguiu dar algum sinal. Mas é coisa muito rápida, e é quando está desencarnando que eles conseguem fazer isso. Então existem relatos, sim, de fenômenos no momento da morte. Ernesto Bozano tem 2 monografias, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Certo? Porque as pessoas relatam, às vezes, de acidentes em que pessoas encarnando pedem socorro. Pede socorro e leva até o local. E as pessoas chegam e encontram. Bom, mas aí é um desdobramento, não precisa efeito físico. Porque ela pode aparecer e falar com a pessoa se a pessoa tiver sensibilidade mediúnica. No caso, Duas pessoas viram. Então ainda estava numa aparição, conseguia produzir algum fenômeno. Que coisa, né? Existem muitas formas de um espírito se manifestar. E depende muito do grau de evolução do espírito. Às vezes o merecimento que ele tem para poder dar um sinal à família. Porque de outro lado também há uma senhora lá no Kardec, o marido dela e muitas pessoas mais sumiram numa época de guerra, de não sei o quê, sumiram num navio, não se sabe se morreram, onde é que estão, o que aconteceu. E ela nunca teve uma notícia mediúnica, nunca teve uma informação sobre o marido, o que aconteceu com ele. Ela rogou, ela pediu, depois ela não ficou em torno disso, né? Tocou a vida, porque nem sempre é permitido contar. Às vezes o que o espírito iria contar tem uma implicação para uma porção de coisas, nós não sabemos. Não depende só, eu quero contar para a minha família. Não depende. Depende de outras implicações, né? Então nem sempre é permitido e a pessoa às vezes não tem o conhecimento. A pessoa sumiu, desapareceu e não se tem notícia. Em outros casos a pessoa vem contar. Às vezes não é só no momento da morte, mas é posteriormente ela vem e relata. Algum espírito dá notícia, não é? Nos fenômenos de Raidesville, o mascate que foi assassinado ali no local, anos depois conseguiu, ainda estava preso ao ambiente e tinha permissão divina, né? Era um plano divino para testemunhar. Uns dizem que era Joseph Ryan, outros dizem que era Rosman. A família não foi encontrada, não chegou maior. Bom, isso é uma coisa que eles tomam cuidado. Eles não querem intervir na vida das famílias. Não é para delatar o criminoso, propriamente. Não é para fazer justiça. Porque a justiça é Deus quem faz, não é? Mas é para dar um testemunho de imortalidade. Então, às vezes, o espírito não consegue dizer direitinho endereços, certas coisas. Eles querem que avise, mas não é permitido espiritualmente, não é? No transporte também é assim. No livro dos médiuns, Allan Kardec comenta, não é? Que um espírito trazia uma porção de coisa, né? E foi dito, por que você não traz dinheiro? Ele disse, não, porque não me convém ou qualquer coisa assim. Aí o Espírito São Luís esclareceu, não, é que não é permitido. Ele tem permissão para trazer uma bolacha da padaria, para fazer não sei o quê, mas tirar dinheiro, não, eles começam já a intervir. Vocês me permitam, embora a hora já está avançada, mas eu achei muito interessante aquele filme Deus é Brasileiro. Se vocês estão bem lembrados, Deus diz assim, eu não gosto de fazer milagre, porque se eu faço um milagre, eu tenho que correr atrás para consertar o que modificou. Eu não gosto de fazer milagre. Sim, porque se mexe em alguma coisa, o universo é uma estrutura perfeita, não é? Então tem que sair atrás, tem que trabalhar muito para colocar as coisas em ordem. Não é só fazer um milagre aqui. Então os espíritos, quando permitem certas comunicações, eles têm seus critérios
porque não podem entrar no livre-arbítrio das pessoas em certas situações. Eles lá é que sabem o que poderia acarretar, não é? Então, certas coisas são permitidas até certo ponto. E eu tenho a comprovação, que para mim é muito linda, através do Leonardo Zimmermann, uma tia minha, que ninguém aqui conhecia, se comunicou. Eu não vou contar o caso todo, mas quando a segunda vez que ela veio, e ela tinha dado sinais que me conhecia, Terezinha, falei, então você me conhece? Mas é claro. Então, por favor, diga seu nome, porque eu já estava sabendo que era ela. E da outra vez o Leonardo guardou um pouco o nome e alguma descrição dela, né? Então eu estava sabendo, e eu comprovei o que ela falou, eu comprovei com a minha mãe, que ainda estava entre nós. Então, quando ela veio a segunda vez, eu pedi a ela, diga o seu nome. Mas através do Leonardo, ela abaixou a cabeça assim, disse assim, eles não querem que diga, tem muita gente estranha aí, não é? Minha tia era uma mulher inculta. E para segurá-la, os espíritos amigos disseram, não, isso aí é coisa de família, na frente de todo mundo não, né? Não convém. Eles seguraram ela. E aí eu entendi por que muitos espíritos se comunicavam e diziam assim, avise minha família, avise minha mulher. E a gente ficava em palpos de aranha, porque não tinha os dados completos, né? E a gente então pensou, como é que a gente vai fazer? Olha, faz o seguinte, põe lá na lousa, a família de fulano, de tal, procure a gente. Não pode, porque pode ter nome semelhante. Já imaginou a gente colocar lá, procure que nós temos uma mensagem e tem tanto nome semelhante? Não podia. Aí pensamos, escuta, deixa essas mensagens com os entrevistadores. Que se a família vier buscar notícias, os entrevistadores estão sabendo e podem passar. Mas não dá. Não dá para intervir nas entrevistas e os entrevistadores ficarem perguntando, você tem um parente com tal nome? Não pode. Houve um que deu o endereço. E aí o pessoal nosso foi lá verificar. A rua tinha, mas o número não tinha mais. A cidade mudou. A casa já tinha sido demolida, construída outras coisas, né? Mas houve um caso, através de um médium, não sei quem foi, mas o Léo Ferrer de Oliveira, ele escreveu, procurou a família de nome semelhante, perguntou se eles tinham um parente, eles, dos meus parentes lá de tal cidade, e deu o telefone. E o telefone, não, o endereço, o Léo escreveu para eles, mandando a mensagem do rapaz que ele pedia para falar com os pais dele, para consolar os pais dele. E a família respondeu que tinham ficado muito consolados com a mensagem. A carta era muito esclarecedora, né? Então, nessa vez nós conseguimos, mas foi uma em 50 anos. É porque os espíritos não querem, na nossa casa não, sabe por quê? Se a gente dissesse no Centro Allan Kardec estão recebendo mensagens de desencarnados, vinha uma chusma de gente e a gente não faria outra coisa. E não, nós temos um trabalho, preparação. Vocês são semeadura. Vocês são os novos trabalhadores da seara, os novos médiuns, os novos dialogadores, os novos dirigentes. Nós temos que preparar vocês e não fazer correio, não é? Obrigada.